Bora entender o que está acontecendo com as ações da Vale, de que forma os últimos acontecimentos, as últimas notícias estão repercutindo, estão sendo refletidas no preço das ações da companhia. E por fim, eu vou dar minha opinião se eu vou vender agora do meu portfólio as ações da Vale ou se eu ainda vou manter as ações diante de tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, vamos começar pelo início, e o início é no mês de janeiro desse ano de 2024, quando foi amplamente divulgado pela mídia, de conhecimento, portanto, público, que o governo, através do presidente Lula, queria indicar como o futuro CEO da empresa, o próximo CEO da companhia, da Vale, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O fato foi que o nome do Guido Mantega não foi bem recebido pelos sócios da companhia, pelos acionistas que detêm o poder de decisão. O nome do Guido Mantega não foi visto alguém com expertise para liderar a empresa, expertise no segmento de mineração. Ele não foi visto como alguém com experiência nessa área e também o nome do Guido Mantega, querendo ou não, ainda está associado com a recessão do governo Dilma de 2014 a 2016, um período em que a economia brasileira foi muito mal e o nome dele não foi bem recebido. Diante disso, também foi divulgado pela Extensa, com uma grande cobertura, que o governo teve que recuar, ficou muito evidente isso, que o governo teve que recuar com o nome do Guido Mantega. O tempo passou o mês de fevereiro e agora no mês de março, um conselheiro da empresa, um conselheiro da Vale, agora ex-conselheiro, claro, ele apresentou uma carta de renúncia do cargo de conselheiro, informando que o processo de sucessão do atual CEO, o Eduardo Bartolomeu, estava sendo manipulado, não atendia os melhores interesses da companhia e sofria de evidente e nefasta influência política. Ou seja, tudo isso gerou um caldeirão de informações, de notícias que não são positivas para a empresa, teve um reflexo negativo. Tanto é que as ações da companhia já caíram quase 20% neste ano de 2024. E aí, será que nesse cenário ainda vale a pena manter as ações da Vale? É sobre isso que eu vou falar contigo nesse vídeo. Primeiro ponto é sobre a base acionária das ações da Vale, da companhia, a base acionária da companhia. Atualmente a Vale, eu vou colocar essa imagem aí na tela, ela é uma corporation, O que significa isso? Significa que nenhum dos sócios individualmente tem mais do que 10% das ações. E o governo não tem participação na companhia, ou seja, a Vale desde 1997 foi privatizada e o governo não tem uma participação decisória, o governo não é um controlador, a Vale é uma empresa totalmente privada. E a gente vê aqui a distribuição dos acionistas, a gente vê que a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, e aqui sim o governo exerce uma certa influência, exerce bastante influência aqui na Previ, para fazer as suas indicações, Mas enfim, a Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Tem 8,7% das ações da Vale, tem tesouraria, a companhia recomprou, fez um programa de recompra, então tem na tesouraria da empresa 5,3% das ações. A BlackRock, que é a maior gestora de fundos de investimentos do mundo, detém 5,8%. A Mitsui, que é uma empresa japonesa, detém 6,3%. E outros são os acionistas que estão assim difusos. Essa base acionária está bem diluída. Somos nós que detemos as ações. Então veja só que apenas 3 investidores têm uma fatia superior a 5% da Vale. Outros são acionistas com menos de 5%, o que inclui investidores da bolsa em bolsa. Então nós estamos aqui, nós que temos ações da Vale, estamos aqui em 73,9%. Apesar do governo exercer uma influência indireta muito forte sobre a empresa, especialmente porque o governo é que libera as licenças ambientais, a concessão de exploração de minas, a concessão para exploração de ferrovias. As ferrovias são utilizadas para a Vale transportar o minério de ferro até o porto. E a maior parte do produto, do minério de ferro, do principal produto da Vale, é para exportação. 50% de tudo que a Vale produz vai para a China. O restante está diluído em outros países. Mas veja só que o governo consegue exercer uma pressão forte na Vale
E é claro que o governo enxerga ela como uma empresa estratégica, tanto pelo volume de recursos, como também até uma questão geopolítica internacional, né? Deter o poder do minério é estratégico, e o governo entende isso como estratégico. Então, apesar da Vale não ter condições de oferecer para o governo influência no controle de preços, em políticas públicas, ela é uma empresa sem dúvida estratégica. Então, o primeiro ponto que tem que ficar bem claro é que o governo não consegue diretamente, uma vez que ele não é sócio da empresa, não tem controle, ele não consegue indicar o CEO da companhia ou mesmo conselheiros ali do conselho de administração da empresa. Ele não tem esse poder e ele teria que fazer isso via a Previ. Então esse é um primeiro ponto para dizer que a governança da empresa ela tem uma estrutura bem forte e é difícil o governo conseguir exercer influência lá. De forma que isso, por enquanto, são boatos. Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. O segundo ponto que eu quero deixar aqui bem claro, e é importante você ter isso nos seus investimentos, é que, embora boatos interfiram no preço das cotações no curto prazo, olhando para o longo prazo, cotações seguem lucros. Isso você precisa internalizar, você precisa ter isso na cabeça. No final das contas, no longo prazo, quando o mercado passa a ser mais racional, as cotações seguem lucros. Eu vou te mostrar aqui esse gráfico, e aqui na cor verde são os lucros da empresa, os lucros da companhia, e em marrom nós temos aqui a cotação. Veja só que em 2019, quando os lucros foram subindo, né, subindo muito, a cotação da companhia também subiu bastante. Agora de 2022, que atingiu um pico, em 2023, aqui nós vemos uma queda das ações da companhia. Veja só então que a cotação segue lucro no longo prazo, e essas notícias ainda de curto prazo não foram refletidas nos lucros da empresa. E aí, falando sobre um pouco da operação da Vale, é importante dizer que na receita operacional da Vale, 78,6% é do minério de ferro, da produção vem do minério de ferro, como você pode ver aqui na tela aí que eu estou mostrando. Então, 78,6% vem do minério de ferro, níquel 15,1%, cobre 4,1%, outros produtos 1,1%. E das receitas dos países, 50% vai para a China. 50% de todo esse produto, principalmente minério de ferro, vai para exportação para a China. Nós temos a China como maior comprador da Vale, maior cliente, depois o Brasil, a China com 50,6%, depois o Brasil com 9,4%, seguido pelo Japão com 8,1%, Estados Unidos com 3,7%, Alemanha 3,5% e outros 24,6%. E aí, olhando um pouquinho dos resultados da companhia, a gente percebe que, aqui de 2021 para cá, 2021, a companhia teve um lucro absurdo. Deixa eu melhorar isso daqui. Em 2021, a companhia teve um lucro absurdo de 121 bilhões. Depois, em 2022, caiu para 96 bilhões e agora em 2023 caiu para 40 bilhões. A gente percebe então que o lucro em 2021 teve lá no teto. Mas se o lucro teve no teto lá em cima e caiu, por que esse lucro caiu? A gente precisa entender que o lucro da Vale está muito ligado com o preço do minério de ferro, que, como eu mostrei, é o principal produto. Então a gente olha aqui para o minério de ferro. Quando a gente olha aqui para o minério de ferro, deixa eu só tirar isso daqui, vamos lá. Quando eu olho aqui para o minério de ferro, eu percebo uma correlação muito forte entre aqui o minério de ferro está com amarelo, laranjado, e o preço das ações e as ações da Vale, a variação das ações da Vale está em azul. Então veja só que quando o minério de ferro sobe, as ações da Vale também sobem. Quando o minério de ferro cai, as ações da Vale também caem. Quando o minério de ferro sobe, as ações também sobem. Então veja só que existe uma correlação muito forte entre o preço do minério de ferro e a valorização das ações da Vale. Logo, a capacidade da Vale gerar lucro. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E aí a gente pensa, será que em 2021, quando ela teve aquele lucro tão alto, só novamente aqui, o lucro de 121 bilhões, então, pela lógica, em 2021 o preço do minério de ferro tem que estar muito alto. Vamos colocar aqui então 5 anos para enxergar como estava. Olha só, claro que não é coincidência, em 2021 a gente estava no topo, o preço do minério de ferro estava sendo negociado a $220. E hoje o preço do minério de ferro, de acordo com a cotação aqui do Trading Economics, atualmente está em
108,50 dólares. Então veja só, né? A empresa ela tem capacidade de gerar lucro, mas essa capacidade aumenta com o preço do minério de ferro. E aí a gente pensa, né? Será que no preço atual de 108,50 a Vale é capaz de continuar entregando muito lucro? E aí, se você olhar lá no relatório do quarto trimestre de 2023, que foi divulgado, acredito que no mês de fevereiro, mês passado, então bem recente, você vai ver que o break-even do minério de ferro já entregue lá na China é de 63,8 dólares. Ou seja, a Vale hoje está atuando com uma margem gigantesca, bem grande, de 63,8 dólares até 108,50. Ela trabalha ainda, mesmo nesse patamar com o minério de ferro mais baixo que em 2021, mais baixo que em tempos atrás, ela ainda consegue entregar muita margem, né? Tanto é que as margens da Vale são bem altas. Então esse é o ponto, a empresa continua com bastante capacidade de entregar resultado. Tanto é que quando a gente olha para o yield da empresa, quando a gente olha aqui para o que ela está entregando de dividendos, lembrando que a Vale já é uma empresa muito grande, não é uma empresa de crescimento. Então, como ela não tem muitos investimentos a fazer, ela acaba distribuindo para os seus acionistas na forma de dividendos. Então, se a gente pegar o que ela entregou aqui de dividend yield, mais o que ela fez de compra, né, buyback yield, a gente vai chegar num dividendo pago nos últimos 12 meses de 14%. É muito alto. Tanto é que isso é verdade que nós temos na Vale, nós aqui na Meu Patrimônio, temos na Vale, eu vou colocar a imagem aqui, a imagem da nossa carteira, nós temos na nossa carteira de renda a Vale, e ela está aqui como mineração. Se você olhar aqui, você vai ver que 8,97% da nossa carteira é a Vale, né? É ali onde está escrito mineração. E a nossa carteira em 2024, aliás, se a gente pegar o início, quando a gente montou ela, quando a gente criou essa carteira em janeiro de 2022 até fevereiro de 2024, essa carteira já entregou 62,47% de resultado para os nossos clientes. Enquanto o IDIV, o índice de dividendos, que superou muito o índice Bovespa, ele entregou 39,12%. Portanto, nós superamos mais de 22% em 2 anos e 2 meses o índice de dividendos e superamos muito o índice Bovespa. Se você quer, você quer uma análise da sua carteira, se você acha que faz sentido ter uma análise de um profissional, de especialistas, que atualmente nós fazemos a gestão de mais de 350 milhões de reais, se você quer esse olhar de um especialista na sua carteira, eu vou deixar o link para você agendar uma reunião aqui na descrição desse vídeo. E aí você vai lá e agenda uma reunião com o meu time de especialistas. Essa reunião é destinada para quem tem mais de 300 mil reais disponíveis para investimentos. Então, se você tem mais de 300 mil reais, a partir de 300 mil reais disponíveis para investimento, vai lá e agenda agora uma reunião com o nosso time, que a gente vai propor uma análise, vamos fazer uma análise da sua carteira e vamos propor uma alocação estratégica de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil. Então, aqui para mim, diante de tudo que eu coloquei, que a empresa ainda mantém uma capacidade de entregar resultados, todos esses acontecimentos ainda não alteraram a minha tese de investimentos. Lembrando, em relação à compra da Vale, em relação a manter a Vale na carteira. Então aqui, a minha tese de investimentos não foi alterada, o que está acontecendo são boatos e no longo prazo o que importa é a capacidade da empresa gerar lucro. Eu entendo que ela é capaz ainda de gerar lucro e isso daí são ruídos, tá? Lembrando que isso daqui não é uma indicação de investimentos, essa é a minha opinião, eu não conheço o seu perfil, eu não conheço os seus objetivos, para isso, para a gente fazer indicação, eu preciso conversar com você precisa agendar uma reunião com o meu time. Lembre-se também de deixar o seu like, se esse vídeo te gerou valor, você entendeu que ele foi útil, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários se você concorda comigo que cotação segue lucro no longo prazo, se a gente precisa ter uma visão de longo prazo, ou se você já está agoniado aí com essa queda toda e já está pensando em vender ou se já vendeu as ações da Vale. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo e vambora!